um grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome dos pais, se assentarem. Em nome de Jesus. Nós lemos aqui em Mateus, onde aqui está narrando a morte de Jesus, pregado na cruz. Mas para nós chegarmos até esse momento, durou muito tempo. Isso aqui foi um plano, um projeto de Deus, um projeto de salvação, minha e sua, de toda a humanidade. Só que para Jesus chegar nesse ponto da crucificação, se passaram muitas coisas. Quando nós fazemos um projeto, dentro desse projeto há vários planos. E foi assim que Deus o fez. Quando o homem caiu, quando Adão caiu no Éden, imediatamente Deus já começou ali o plano. Um primeiro plano dentro desse projeto de salvação. Quando Adão e Eva pecaram e caíram, quando eles chegaram, Deus chegou, eles já estavam com folhas cobertas, se vestiram de folhas verdes. Amém, igreja? Amém. Só que Deus, vendo aquilo, Deus tirou aquelas folhas e deu vestes de peles. Deus já começa aqui o seu plano, já começa aqui proteger os dois, dando proteção a eles, porque certamente aquelas folhas iam murchar, secar e se despedaçar. Mas Deus já viu exatamente naquele momento que eles iam padecer, então já começou a cuidar deles dois. Mesmo expulsando do Éden, Deus já se preocupou, como Ele se preocupa conosco, como Ele nos guarda a cada dia, a cada manhã. E assim eles foram para o mundo, saiu do paraíso e foi para a terra sobreviver. E tiveram Caim e Abel, onde Abel teve o privilégio de fazer algo para Deus. Falou assim, vamos redimir a Deus, vou oferecer algo a Deus. E Abel ofereceu o melhor dele, quando Caim ofereceu o pior. E Deus não se agradou de Caim, por isso Caim matou Abel. E eu creio que Abel seria uma analogia de Jesus Cristo. A Bíblia não nos afirma isso, mas eu creio que ele foi traído e morto. Jesus também foi traído e morto. Abel não ressuscitou, mas aí Deus deu uma outra semente. A Bíblia diz que Deus deu uma outra semente a Adão e Eva, que foi Sete. Sete teve anos e começou a clamar o nome do Senhor, a buscar o nome do Senhor. E assim Deus continuou com o seu plano de salvação, não deixando a palavra dele morrer, não deixando a palavra dele parar, cair por terra. E nós sabemos que de Sete veio vários, veio Enoque, veio Matusalém, veio vários. Só que mesmo assim, o povo continuou pecando, errando. E Deus resolveu acabar com o mundo, simplesmente acabar com a terra, porque não tinha mais jeito para o ser humano. Mas aí Deus viu graça em Noé, ou seja, Noé viu graça em Deus. E Deus continuou com um novo plano dentro do seu projeto de salvação, usando Noé. Noé, faça uma arca dessa forma, assim, assim. Não vou falar as medidas aqui, que não vou entrar nesse detalhe dessa administração. Não é só para nós vermos um projeto de salvação, cada plano dentro do projeto de salvação de Deus. E Noé fez conforme Deus mandou, construiu a arca com todas as medidas exatamente do jeito que Deus mandou. E ali entraram Noé e suas familiares. Os outros não deram ouvidos, não acreditaram. Onde nunca existia chuva, chamou de louco. Que é isso? Nem sabia o que era chuva, né? Porque naquela época a plantação era molhada de baixo para cima. Mas Noé acreditou, e Noé obedeceu nos mínimos detalhes. E assim o plano de Deus
dentro do projeto de salvação continuou. E ali foram salvos Noé e seus familiares. E assim começaram a semear novamente a humanidade. A humanidade começou a crescer novamente. Só que chegou um período que o povo também caiu de novo no esquecimento. Não buscou mais Deus. E o povo estava todos idólatras. De repente, Deus viu graça em mais em alguém e chamou Abraão. E Abraão ouviu. No momento Abraão ainda, né? E ele acreditou naquela voz, naquele que chamava ele. Abraão, filho de pessoas idólatras, a família todas idólatras, mas acreditou naquela voz e creu que era Deus. Com certeza ele já tinha ouvido falar em Deus, porque a semente continuou, as pessoas continuaram, mesmo errando, pecando, idolatrando outras coisas, mas alguém sabia que esse Deus existia. O plano de Deus continuou, não caiu por terra. E assim Abraão creu e seguiu para a terra onde Deus o mandava. Ele não sabia que direção tomar, mas assim ele foi e levou consigo o seu sobrinho Ló. E no meio do caminho tiveram a separação, todos sabem, Ló com Abraão. E Ló foi para um lado, Abraão para o outro. Mas só que Abraão ficou sabendo que Ló foi preso, estava aprisionado, não podia mais voltar. Foi quando Abraão decidiu ir à guerra, guerrear contra aquelas pessoas. E Deus falou que dava nas mãos dele. E ele acreditou e foi. Guerreou, venceu e voltou com todos os despojos daquela luta, daquela guerra. Aí é onde eu digo, aqui houve, neste momento, a primeira ceia na terra, para o ser humano. Foi quando Abraão estava chegando e o rei de Salém, Melquisedeque, o recebeu com pão e vinho. E ali ele o dizimou de tudo. Aqui tem a representativa também de Jesus Cristo. Onde veio, não foi lá nos 12, a primeira ceia, foi aqui com Abraão. Melquisedeque é considerado Jesus Cristo, um homem que não tem nascimento nem tem morte. O sacerdote, como Jesus Cristo levou esse nome de sacerdote, o único santo, o único que não errou, que não pecou. Mas Deus, usando todos esses homens, Ele continuou com o seu projeto e com o seu plano de salvação da humanidade. E seguiu em frente. Abraão continuou. Eu vou usar minha colinha que eu fiz aqui, para mim não sair da sequência. E Deus, no momento que Abraão continuou obedecendo, fazendo tudo conforme Deus queria, Deus continuou fazendo, usando Abraão no plano de salvação dele. E Deus, logo à frente, fez uma promessa a Abraão, que daria um filho a Abraão, sendo a sua filha, a sua mulher estéril. E assim o aconteceu. E onde que nasce Isaac? Deus chamou Abraão. Abraão foi. No capítulo 12 Abraão fez isso. No capítulo 21 nasce Isaac. Capítulo 21 de Gênesis. Nasce Isaac. Isaac cresce. Abraão está feliz com seu filho. Não vou falar de Ismael, não é o caso. Isaac é o plano de salvação. É o projeto de salvação de Deus. Onde Deus fez a promessa que daria um filho, Ele deu. Só que no capítulo 22 de Gênesis, Deus pede a Abraão, pede Isaac a Abraão. Como assim? Você me faz uma promessa, minha mulher estéril, você me dá um filho, e quando ele já está adolescente, você me pede de volta. O que Deus tem pedido para mim e para você? O que nós temos devolvido para Deus? Como Abraão devolveu. Abraão creu. Abraão devolveu primeiro todos os dízimos, tudo que ele ganhou na guerra. E agora Deus pede o filho dele.
Com certeza Abraão deve ter chorado muito. E nós sabemos que a palavra diz que ele saiu bem cedo e não falou para sua esposa para onde que ia. E levou Isaac para onde Deus mandou. E aqui também, então, eu faço uma representativa aqui de Deus e Jesus Cristo. Abraão, Deus, Isaac, Jesus. Para onde que Abraão estava levando Isaac? Para o monte, onde Deus o mandou. Onde ali Deus falou para sacrificar. Quem levou Jesus para a cruz? Quem enviou Jesus para a cruz? Foi eu? Foi você? Não, foi o próprio Deus, foi o próprio Pai. Porque fazia parte do seu plano de salvação, do projeto de salvação da humanidade. E Abraão fez, levou. Só que Isaac olhou. Abraão deveria ter falado muito de Deus para Isaac. No caminho, Isaac percebeu. Mas cadê? Aqui tem o cutelo, tem a lenha e tem o fogo. Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? O cordeiro também sacrificou. Mal sabia ele que era próprio dele mesmo. Com certeza ele já foi andando, imaginando: sou eu. Meu pai não me disse nada. Mas mesmo assim ele foi. Abraão aqui, nós sabemos que já tinha mais de 100 anos. Nós não sabemos a idade de Isaac, se tinha 12, 10 anos. Será que se Isaac corresse, fugisse, Abraão ia alcançar? E a igreja? Será que não? Não, igreja. Abraão não ia alcançar Isaac. Mas Isaac também tinha a mesma fé que seu pai. Acreditava no seu pai. Obedecia o seu pai. Como Jesus obedeceu o seu pai. Da mesma forma que Jesus obedeceu nosso Deus, Isaac obedeceu a Abraão. Não fugiu. Não tosquenejou. Não se acovardou. Não retrocedeu. Continuou indo. E ali ele subiu naquele altar onde seria sacrificado. E onde o anjo brada: Abraão, Abraão, não faça isso. É a mesma coisa de dizer, Jesus dizer lá: Tetelestai, está consumado. Abraão tinha fé de que Deus daria outro filho a ele, ou ressuscitaria Isaac. Isaac também com a mesma fé: eu vou fazer a vontade do meu pai, não importa o que aconteça depois. E assim continuou o projeto e o plano de salvação da humanidade. Isaac ficou vivo. É a mesma coisa de ter ressuscitado, como Jesus foi ressuscitado. Isaac voltou, Jesus voltou, Jesus ressuscitou, como Isaac não foi morto. E passando alguns dias, algum tempo depois, já no capítulo seguinte, que eu vou passar um pouco, senão não vai dar tempo. Amém? Nós temos. E após isso, foi que Deus fez a promessa da multiplicação da semente de Abraão, como as estrelas do céu e a areia da praia. Por Abraão obedecer, crer e ter a fé e fazer aquilo que Deus mandou. Se o anjo não brada lá em cima, ele teria feito. Mas nós sabemos que Deus é Deus maravilhoso. Então, se Deus te pedir alguma coisa, dá. Mesmo que Ele tenha te dado há pouco tempo, devolve. Porque Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos, mas nosso Deus sabe de todas as coisas. Se Ele pediu o teu filho, como pediu Abraão, dá. Ele não vai pedir para nós sacrificarmos. Isso foi lá no tempo da lei, lá atrás. Nós não temos mais o tempo da lei, nós temos o tempo da graça. Deus não vai pedir teu filho para você matar ele. E não vai pedir teu filho para mandar ir para uma guerra. Não, Ele vai pedir teu filho para fazer a obra dele. Vai pedir teu filho para fazer a vontade dele. E assim teu filho, por isso que a palavra diz: ensina o caminho que teu filho deve andar. Porque nós temos que ensinar, como Abraão ensinou Isaac. E aí continuou o projeto de salvação.
Só que Abraão fica mais velho. Abraão percebe que está chegando a sua hora. Isaac já está moço, já está homem. E aí chega a nossa vez de entrar nessa representativa aqui. Abraão pede para o seu servo, seu servo mais velho, seu servo que ele mais confia, fiel, Eliezer, a buscar uma noiva para Isaac. Mas ele não pede, ele pede para não pegar nenhuma noiva dali, uma mulher dali que não seja da sua família, da sua parentela. E eu vou fazer a analogia novamente, como eu comecei. Aqui nós temos Abraão, Deus, como eu disse no começo, Isaac, Jesus, Eliezer. Quem quer arriscar? Quem é Eliezer aqui? Alguém quer arriscar? O Marcos já sabe que ele já falei isso para ele uma vez. Quem é Eliezer? O Espírito Santo. E Rebeca? Quem é Rebeca? Ai, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor no Vale. Glória a Deus. Ele foi mais rápido, né? Então nós temos aqui Deus, o Espírito Santo, Jesus e a igreja, Rebeca. Onde Deus fala para o Espírito Santo: vai buscar uma noiva para o teu filho, que ele está esperando aqui de braços abertos para receber uma noiva. Quem é a noiva de Jesus aqui? Quem quer ser a noiva? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter essa sede de ser essa noiva. A noiva que vai subir. Quando Jesus voltar, quando ele vir buscar a sua igreja, a sua noiva, nós temos que ser essa noiva. Para ser recebido nos céus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele diz. Ele fez o Eliezer fazer um juramento, pôr a mão na coxa dele embaixo, que era um juramento que ia ser cumprido. E assim foi feito o juramento. E disse, ele mesmo, Eliezer, aquela que eu chegar na fonte e eu pedir água, ela baixar e me der água, essa será a noiva de Isaac. E assim sucedeu. Assim que ele chegou na fonte, estava quem lá? A mais bela. A palavra diz que é a mais bela, a mais linda. Estava tirando água da fonte. E assim ele fez. Ele pediu água, ela imediatamente agachou e deu água para ele beber. E não só isso, deu água para todos os seus camelos, todos os seus animais. E ali ele presenteou com pulseiras, pratas, ouro e muito mais. Eu não vou entrar no significado desses utensílios, mas é proteção, prosperidade, cuidado, amor, tudo isso. Esses utensílios representam que Deus deixou o Espírito Santo para nos dar isso aqui, para nos dar essa proteção, nos dar tudo que nós necessitamos, para nós continuamos sendo a noiva dele. E assim chegou até a sua casa e falou para o seu filho, seu irmão e sua mãe. Não vi falar do seu pai aqui. E ele contou tudo novamente. O que o Abraão disse a ele? Ele disse isso, isso, isso. E Rebeca fez da mesma forma que ele disse. E assim eles disseram. Ficou mais uns dias ali. Rebeca deu grama verde e deu capim. Deu palha. Que eu não vou entrar também no significado da palha nem do capim. Isso aí é uma outra história. Amém, igreja? Mas também é cuidado. A igreja fazendo a sua vez. E Eliezer deu toda essa proteção para a Rebeca, mas a Rebeca deu toda a atenção para Eliezer. Como a igreja tem que dar para o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, ela ouviu. Quando o Espírito Santo falar conosco, nós temos que ouvir, dar discernimento, ter discernimento de saber que o Espírito Santo está falando conosco. E dar toda a atenção para ele, para tudo que ele nos pedir. Porque se ele falar, vai pela direita, não vai pela esquerda, vai pela direita, pelo amor de Deus. Ele está pedindo a você, vai pela direita, não vai pela esquerda. Porque ele sabe o que está fazendo. Ele foi enviado pelo Pai para cuidar da igreja.